Olá pessoas, boa noite, tudo bem? Então, mais uma domingueira, chegando ao final, né? E aí vem aquele nosso bate-papo semanal. E é a reflexão que eu quero trazer pra gente finalizar esse domingo, iniciar a semana já naquela vibe, pra gente buscar as nossas melhorias enquanto seres humanos, enquanto pessoa, no nosso segmento profissional, nas nossas relações interpessoais. E o assunto que eu quero trazer hoje é sobre sobre comunicação assertiva, que tenho ouvido muito falar, tem sido muito trabalhada, e o interessante é que vem surgindo assim são pontos focais que vão aparecendo ao longo dos dias, ao longo da semana, numa conversa na sala dos professores, na conversa com os colegas, na conversa com amigos, alunos trazendo alguns questionamentos, e como isso interfere, não necessariamente a palavra seria interferir, mas no sentido de como isso vem aparecendo também, né, de uma forma sutil, talvez não tão sutil assim, mas que vem vindo na minha timeline, na minha mídia, no Facebook, no Instagram, e como sugestões de vídeos no YouTube. Como isso veio, né, muito forte, muito presente. E aí eu fiz muitas reflexões, eu conversei comigo mesma, fiz as minhas anotações, fiz minhas observações e já estou bolando alguma coisa, planejando alguma coisa já para executar nos próximos dias. Então, se alguém tiver interesse depois, faz o contato. Mas a ideia de comunicação assertiva, como nós temos dificuldades em nos comunicar. A gente sabe falar muito, a gente sabe escrever, a gente sabe ler, mas a gente tem essa dificuldade em comunicar, principalmente no que se refere às nossas emoções. Como nós temos dificuldade em colocar em palavras assertivamente, né, o que a gente está sentindo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, como alguma coisa, como a ação da outra pessoa, ela interfere, ela nos afeta, e a gente fala ou não fala, né? Muitos de nós têm aquelas atitudes de retraimento, fica silencioso, prefere que a pessoa que cometeu, o que agiu de uma certa forma, entenda na cabeça dela, faça as reflexões dela, e aí ela tome uma atitude de vir conversar conosco e de preferência pedir desculpa. Que a gente só emite sinais, né? É uma cara mais fechada, monossílabos, afastamento, não responde, enfim. Aí a gente acha que com esses sinais a gente já está informando, né, 100% para outra pessoa que a gente não curtiu muito algo que ela tenha dito, alguma coisa que ela tenha feito, ou não dito. E aí a gente vai criando esses obstáculos, a gente vai criando esses distanciamentos e a gente não vai percebendo como isso também vai minando a nossa forma de perceber o mundo. E em que momento então que entra essa questão da comunicação? A comunicação não violenta, como traz Marshall, é um autor que vai trabalhar essa questão de identificação da comunicação, nos ensina a refletir a respeito da forma como a gente se comunica com as outras pessoas e com o mundo e conosco mesmo. Como o autoconhecimento ele é fundamental, como é importante para que a gente consiga entender o que está se passando no nosso mundo íntimo, né? Dentro com as nossas emoções, esse autoencontro, essa reflexão, e aí a gente percebe essas emoções, como elas nos afetam, como a gente percebe isso, a gente reconhece, e por conta da gente saber o que está se passando com a gente não localiza na outra pessoa a responsabilidade pelo que nós estamos sentindo. A gente começa a refletir, a gente começa a compreender que a atitude da pessoa pode ter sido o gatilho, pode ter sido o pontapé inicial
mas quem está sentindo sou eu. Então eu é que preciso fazer a reflexão a respeito disso, para daí então entender como isso está se passando dentro de mim e eu poder responder, eu poder sinalizar para o outro o que eu estou realmente sentindo, a minha necessidade com relação a isso. Uma necessidade que não foi efetivamente satisfeita. Isso me deixou com raiva, angustiada, triste, chateada, frustrada. Enfim, eu preciso entender isso, classificar, nomear, acolher esse sentimento, perceber que isso é comigo, que ele está me afetando, e o outro foi o agente, não que ele tenha causado isso em mim, mas a atitude dele me fez sentir dessa forma. E aí eu, a partir dessa reflexão, eu consigo traduzir tudo isso em mim mesmo, e aí eu dou o feedback mais assertivo. Essa atitude que você fez, essa não ligação, esse não telefonema, essa não mensagem, ou a forma como você mandou mensagem, a forma como você falou comigo, me fez sentir de uma forma, aí a gente nomeia, e eu não fiquei bem. Eu gostaria que quando você fosse falar ou agir novamente numa situação dessa, você pensasse em como eu me sinto. Aí a gente coloca a nossa necessidade, né, para o outro de forma clara, clarificando para o outro, para que ele entenda que aquela atitude causa uma reação tal em mim. E aí a gente vai conseguir de verdade estabelecer relações mais autênticas, relações mais significativas, mais verdadeiras, sem a intenção de criar e usar máscaras, sem a intenção de ficar dando sinais para que o outro entenda. A gente vai colocando os pingos nos is, a gente vai percebendo a gente mesmo. E a gente também vai começando a perceber a forma como o outro sinaliza, como ele se manifesta, como ele se comunica. E aí a gente vai conseguindo construir relações mais saudáveis, relações mais verdadeiras, tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional. E isso também é muito comum acontecer nas questões profissionais, porque a gente se coloca na questão muito pessoal. A gente está lá no trabalho, acontece uma situação, nosso chefe agiu de uma forma, e aí a gente fica chateado por conta da forma como ele falou, da forma como ele agiu, e aí a gente toma isso para o lado pessoal, a gente não faz a reflexão na questão profissional. Como profissional, foi necessário, foi importante essa atitude dele, foi acertada nesse momento? Se sim, eu vou fazer essa reflexão interna para eu me melhorar enquanto profissional, ter atitudes diferentes profissionalmente. Se não foi, eu me acalmo, busco, né, a ressignificação, e aí eu procuro o melhor momento para que eu possa ter com uma pessoa, o chefe ou um colega de trabalho, conforme for a situação, e então a gente conseguir solucionar ou resolver da melhor maneira possível, de uma forma de diálogo, numa conversa franca, desarmados, sem eu estar melindrada ou ofendida, magoada, né, com a forma com que foi falado comigo. E aí a gente vai conseguindo de novo, né, construir algumas coisas, mas as relações mais saudáveis, mais assertivas, mais proativas, e a gente vai melhorando como ser humano, como pessoa e como profissional. E essa é uma das características que hoje se procura muito trabalhar nas formações, né, em cursos de formação técnica, graduação, enfim, esse é um tema que vem sendo trabalhado muito forte, para que a gente resgate essa humanidade que nos faz humanos e a gente consiga trazer de volta a importância da comunicação na nossa vida, como a gente veio desde muito tempo atrás, a gente vem trabalhando. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, e a gente se vê numa próxima, tá certo? Tchau, tchau!